Meus queridos filhos em Cristo, aqui fala Padre Pio, servo do Senhor. Venho a vocês hoje com o coração transbordando de amor divino, para compartilhar palavras que o Espírito Santo coloca em meus lábios. Nesta terra abençoada do Brasil, onde a fé floresce como as mais belas flores da Amazônia, precisamos renovar nossa confiança no poder transformador da oração. Quando amanheceu hoje, ajoelhei-me diante do Santíssimo Sacramento e pedi ao Senhor que me desse as palavras certas para tocar vossos corações. E Ele, em sua infinita misericórdia, mostrou-me o caminho para falar sobre a prosperidade que Ele deseja para cada um de seus filhos. A prosperidade, meus amados, não é apenas material, embora Deus não condene a abundância honesta. A verdadeira prosperidade começa no espírito, na paz interior que transborda para todas as áreas da vida. Como está escrito em 3 João 1:2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Vejam que o bem-estar da alma vem primeiro e depois se estende ao corpo e às circunstâncias. Aqui no Brasil, vejo muitos de vocês lutando, trabalhando arduamente para sustentar suas famílias. As dificuldades econômicas, o desemprego, a inflação que corrói o poder de compra do trabalhador. Sei que muitos acordam antes do sol nascer para pegar conduções lotadas, voltando para casa quando já é noite, exaustos. Outros empreendem com coragem, montando pequenos negócios, vendendo produtos nas ruas ou pela internet. Lembro-me de Maria, uma senhora de Salvador que conheci durante minha vida terrena através de suas cartas. Ela vendia acarajé na praia e, apesar das dificuldades, nunca deixou de agradecer a Deus por cada cliente que aparecia. Quando o movimento estava fraco, ela não reclamava, intensificava suas orações. E sabem o que aconteceu? Seu pequeno negócio prosperou tanto que hoje seus filhos e netos continuam a tradição, com vários pontos de venda pela cidade. A oração, meus filhos, tem esse poder. Não é uma mágica instantânea, mas uma conexão divina que nos alinha com os propósitos de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Este é um princípio espiritual infalível. Quero compartilhar com vocês uma oração poderosa que utilizei muitas vezes para ajudar aqueles que vinham a mim em busca de prosperidade. Repitam comigo, com fé verdadeira, não apenas movendo os lábios, mas entregando o coração. Senhor Jesus Cristo, que multiplicaste os pães e peixes para alimentar a multidão, multiplica agora os frutos do meu trabalho. Tu que transformaste água em vinho nas bodas de Caná, transforma minha escassez em abundância. Tu que nos ensinaste a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que tudo mais nos seria acrescentado, derrama sobre mim e minha família as bênçãos materiais que precisamos para viver com dignidade e para ajudar os mais necessitados. Amém. Esta oração, recitada com fé genuína durante 24 horas, abrirá portas que você nem imaginava existirem. Mas atenção! Não é a repetição mecânica que produz resultados, mas a fé sincera que a acompanha. Lembro-me de Pedro, um pescador do litoral nordestino que estava endividado e prestes a perder seu barco. Ele me escreveu uma carta desesperada. Respondi ensinando-lhe esta oração e pedindo que a recitasse com total confiança. 3 dias depois, ele lançou suas redes em um local que sentiu ser indicado pelo Espírito Santo e recolheu a maior pesca de sua vida. Pagou todas as dívidas e ainda pôde reformar sua pequena casa. Mas não pensem, queridos brasileiros, que a prosperidade vem sem esforço ou trabalho honesto. Deus abençoa o suor do rosto. Como diz o livro de Provérbios 10:4, a mão remissa empobrece, mas a mão diligente enriquece. A preguiça é inimiga da prosperidade. O trabalho dignifica o homem e agrada a Deus. No Brasil, vejo tantos jovens talentosos, tantas mães guerreiras, tantos pais dedicados.
Cada um de vocês carrega um potencial divino que, quando aliado à oração fervorosa, produz frutos abundantes. Recordo-me de Antônio, um jovem de Recife que sonhava em ter seu próprio negócio de conserto de celulares. Ele não tinha dinheiro para abrir uma loja, mas começou atendendo em sua própria casa, sempre orando antes de cada reparo. Hoje, ele tem 3 lojas na cidade e emprega 15 pessoas. A fé sem obras é morta, nos ensina Tiago 2,17. Por isso, enquanto oramos por prosperidade, devemos também agir com sabedoria, economizar o possível, evitar dívidas desnecessárias, investir com prudência, buscar conhecimento para melhorar nossas habilidades profissionais. Deus multiplica o que temos, mas precisamos administrar bem o que Ele nos dá. Uma história que sempre me comoveu foi a da viúva pobre, que deu suas 2 últimas moedas como oferta no templo. Jesus observou e disse que ela havia dado mais que todos os ricos, pois deu tudo o que tinha para viver. Marcos 12, 41, 44. Este é um princípio espiritual profundo. A generosidade abre as portas da prosperidade. Não podemos ser egoístas esperando que Deus seja generoso conosco. Muitos brasileiros conhecem bem o que é compartilhar o pouco que têm. Vi isso nas comunidades, nas favelas, nas periferias das grandes cidades, nos interiores do país. Vizinhos que dividem o pão, que cuidam dos filhos uns dos outros enquanto os pais trabalham, que se unem para construir a casa de quem perdeu tudo em uma enchente. Esta solidariedade agrada a Deus e atrai suas bênçãos. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6,38. Que promessa maravilhosa do nosso Salvador! Vejo muitos de vocês preocupados com o futuro, com a instabilidade econômica e política do país. É compreensível, mas lembrem-se das palavras de Jesus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31, 33. Quando eu vivia no convento de San Giovanni Rotondo, muitas vezes não sabíamos como alimentaríamos todos os pobres que vinham até nós. Mas nunca, jamais, faltou o necessário. Deus providenciava sempre, muitas vezes de formas surpreendentes e inesperadas. Um dia, quando nossa despensa estava completamente vazia, chegou um caminhão carregado de alimentos. O motorista disse que seu patrão, um rico comerciante de outra cidade, havia sonhado que deveria enviar aquela doação para nós. Deus trabalha de maneiras misteriosas. O povo brasileiro tem uma força especial, uma resiliência admirável. Vocês enfrentaram ditaduras, hiperinflação, corrupção, desigualdade social e ainda assim mantêm a alegria e a esperança. Isso é um dom de Deus. Usem essa força para perseverar na oração e no trabalho honesto. Quero compartilhar com vocês outra oração poderosa para atrair prosperidade. Pai Celestial, Tu que vestes os lírios do campo e alimentas as aves do céu, olha por mim e por minha família. Conheces cada necessidade antes mesmo que te peçamos. Abre as portas do emprego, multiplica as oportunidades de negócios, faz prosperar o trabalho de nossas mãos. Afasta de nós as dívidas opressoras e ensina-nos a administrar com sabedoria o que nos concedes. Que possamos ter o suficiente para viver com dignidade e ainda compartilhar com os que têm menos. Em nome de Jesus, que sendo rico, se fez pobre por nós, para que através de sua pobreza nos tornássemos ricos. Amém. Durante minha vida terrena, vi muitos milagres de prosperidade acontecerem após esta oração. Lembro-me de uma família de Belo Horizonte que estava à beira da falência.
O pai havia perdido o emprego, a mãe estava doente e as contas se acumulavam. Eles rezaram esta oração diariamente, com fé inabalável. Em menos de um mês, o pai recebeu 3 propostas de emprego, podendo escolher a melhor, e a mãe se recuperou completamente, podendo também contribuir com a renda familiar através de seu talento para a costura. Meus queridos filhos brasileiros, a terra em que vocês vivem é abençoada por Deus. O Brasil tem riquezas naturais incomparáveis. A Amazônia, o Pantanal, as praias paradisíacas, as montanhas majestosas, terras férteis e abundância de água doce. Tudo isso são sinais da generosidade divina. Cuidem desses tesouros, pois ao preservar a criação, vocês honram o Criador. Como diz o Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus, e nós somos apenas administradores temporários de seus bens. Quando compreendemos isso, nossa relação com o dinheiro e os bens materiais se transforma. Deixamos de ser escravos das posses para nos tornarmos canais das bênçãos divinas. Um ensinamento que sempre transmiti aos meus filhos espirituais é que devemos viver com simplicidade, mesmo quando Deus nos concede abundância. O consumismo desenfreado, a ostentação, o luxo excessivo não agradam a Deus. Jesus viveu uma vida simples e nos ensinou que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12:15. Conheço bem a realidade de muitas famílias brasileiras que vivem em condições precárias, em favelas, em ocupações urbanas, em áreas de risco. Meu coração se parte por vocês e intercedo constantemente pela melhoria de suas condições de vida. Mas saibam que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está presente e pode operar milagres de prosperidade. Como aconteceu com Dona Josefa, uma senhora do sertão nordestino que mal tinha o que comer. Ela começou a fazer pequenos bolos de milho para vender na feira local, sempre orando antes de preparar cada fornada. Seu produto se tornou tão famoso que hoje ela tem uma pequena fábrica que exporta para outros estados. Tudo começou com oração e um punhado de fé do tamanho de um grão de mostarda. A prosperidade divina não conhece limites de idade, escolaridade ou classe social. Deus não faz acepção de pessoas. O que ele observa é a sinceridade do coração, a integridade do caráter, a perseverança na fé. Como está escrito em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Muitos de vocês talvez estejam desanimados por terem orado muito e ainda não verem os resultados. Não desistam. Deus tem o tempo perfeito para cada bênção. Às vezes, Ele nos faz esperar para fortalecer nossa fé, para nos ensinar paciência ou porque está preparando algo ainda melhor do que pedimos. Lembro-me de um jovem empresário de São Paulo que orava por prosperidade em seu negócio de tecnologia. Durante 2 anos, enfrentou dificuldades enormes, quase falindo várias vezes. Mas ele perseverou na oração. Quando estava prestes a desistir, recebeu uma proposta de parceria internacional que transformou completamente sua empresa, levando-a a um sucesso que ele jamais havia imaginado. A prosperidade que Deus deseja para os brasileiros não é apenas individual, mas coletiva. Ele quer ver famílias prósperas, comunidades prósperas, uma nação próspera. Por isso, quando oramos por prosperidade, devemos incluir também nossos irmãos e irmãs que sofrem com a pobreza e a exclusão. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60:1. Esta promessa é para cada um de vocês, meus queridos filhos brasileiros. Não importa quão escura pareça a noite de dificuldades que estejam atravessando, o amanhecer da prosperidade divina está chegando. Quero compartilhar agora uma poderosa novena pela prosperidade.
Durante 9 dias consecutivos, ao acordar e antes de dormir, recitem esta oração. Senhor Jesus Cristo, por intercessão de São Padre Pio, derrama sobre mim e minha família as bênçãos da prosperidade integral. Prospere nosso espírito com tua graça, nossa mente com tua sabedoria, nosso corpo com tua saúde e nossas finanças com tua abundância. Que possamos usar todos esses dons para a tua glória e para o bem do próximo. Afasta de nós toda escassez, toda miséria, toda dívida opressora. Abre as portas do emprego digno, do negócio próspero, das oportunidades de crescimento. Ensina-nos a ser bons administradores dos teus dons, multiplicando os talentos que nos confiaste. Pai de bondade, olha com misericórdia para o povo brasileiro, especialmente para os mais pobres e vulneráveis. Que a prosperidade alcance cada lar, cada família, cada comunidade. Em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Amém. Testemunhei o poder desta novena na vida de inúmeras pessoas. Uma família de agricultores do interior de Minas Gerais estava prestes a perder suas terras devido a uma seca prolongada que destruiu toda a colheita. Eles fizeram esta novena com fé inabalável e no 9º dia, uma empresa de processamento de alimentos ofereceu-lhes um contrato de fornecimento que não apenas salvou a propriedade, mas também proporcionou segurança financeira por anos. Queridos filhos, ao buscar a prosperidade, lembrem-se sempre de que ela deve servir a propósitos mais elevados que o simples conforto pessoal. Porque que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Marcos 8,36. A verdadeira prosperidade inclui a generosidade, o compartilhamento, a responsabilidade social. O Brasil é um país de contrastes dolorosos, mansões luxuosas ao lado de favelas, shopping centers sofisticados próximos a pessoas que catam lixo para sobreviver. Esta não é a prosperidade que Deus deseja. Ele quer uma prosperidade que eleve a todos, que dignifique cada ser humano, que construa uma sociedade mais justa e fraterna. Por isso, quando vocês orarem por prosperidade, comprometam-se também a ser instrumentos da prosperidade divina para outros. Dividam o pão, compartilhem conhecimentos, criem oportunidades, lutem por políticas públicas que promovam o bem comum. Como está escrito em 1 Timóteo 6:18-19, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Vejo muitos brasileiros que, mesmo com poucos recursos, são extremamente generosos, como aquela senhora da periferia de Fortaleza que, com sua pequena aposentadoria, alimentava várias crianças da vizinhança. Ou aquele motorista de ônibus do Rio de Janeiro que dedicava suas folgas para ensinar informática básica aos jovens de sua comunidade. Estas pessoas entenderam o verdadeiro sentido da prosperidade cristã. Meus amados filhos brasileiros, concluo esta mensagem reafirmando minha intercessão constante por vocês junto ao trono de Deus. Peço ao Senhor que abençoe cada trabalhador, cada empreendedor, cada estudante, cada dona de casa, cada aposentado deste país continental. Que a prosperidade divina se manifeste em cada lar, trazendo paz, alegria e abundância. Recitem as orações que compartilhei com vocês, trabalhem com honestidade e dedicação, sejam solidários com quem tem menos e verão milagres acontecerem em suas vidas. A prosperidade em 24 horas não é um truque mágico, é a manifestação da fidelidade de Deus àqueles que o buscam com sinceridade. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Confiem nesta promessa. Deus tem planos de prosperidade para cada um de vocês.
Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre vocês e permaneça para sempre. Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e Padroeira do Brasil, interceda por vocês em todos os momentos. E que eu, Padre Pio, vosso humilde servo e intercessor, continue a acompanhar vossos passos no caminho da prosperidade integral. Paz e bem, meus amados filhos brasileiros, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sou eu novamente, Padre Pio, que venho continuar nossa conversa sobre a prosperidade divina que Deus deseja derramar sobre cada um de vocês. Quando contemplo este país abençoado, vejo uma nação de contrastes. O Brasil é como um mosaico de cores, culturas e realidades. Nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, vejo o brilho dos arranha-céus ao lado da simplicidade das comunidades. No interior, observo a riqueza das fazendas produtivas e a luta diária dos pequenos agricultores. Na Amazônia, a exuberância da floresta convive com a simplicidade dos ribeirinhos. Em cada canto deste país continental, há filhos de Deus buscando uma vida melhor, sonhando com prosperidade para suas famílias. E é para vocês que dirijo estas palavras de esperança e fé. Durante minha vida terrena, muitos brasileiros me escreviam cartas pedindo orações. Lembro-me de Maria Aparecida, uma professora de Belo Horizonte que havia perdido o emprego e estava com 3 filhos para criar sozinha. Ela me escreveu desesperada e eu lhe enviei uma oração especial, pedindo que a recitasse com fé absoluta durante 3 dias. No 4º dia, ela foi chamada para uma entrevista de emprego e contratada com um salário superior ao que recebia anteriormente. Esta é a força da oração fervorosa, como nos ensina Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando oramos com o coração sincero, movemos as mãos de Deus a nosso favor. Quero compartilhar com vocês uma oração poderosa que utilizei muitas vezes para ajudar pessoas que enfrentavam dificuldades financeiras. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, venho diante de ti, reconhecendo que tu és a fonte de toda prosperidade. Tudo o que tenho e tudo o que sou vem de ti, Senhor. Neste momento, coloco em tuas mãos minha situação financeira. Tu conheces cada necessidade, cada conta a pagar, cada sonho que carrego no coração. Peço-te, por intercessão de São Padre Pio, que abras as portas da prosperidade em minha vida. Multiplica o fruto do meu trabalho, abençoa meus empreendimentos, faz crescer meus investimentos. Que o dinheiro flua para minha vida de forma honesta e abundante, permitindo-me viver com dignidade e ajudar os que precisam. Senhor, transforma minha escassez em abundância, minha dívida em solvência, meu desemprego em trabalho digno e bem remunerado. Ensina-me a ser um bom administrador das bênçãos que me concedes, para que eu possa honrar-te com meus recursos. Amém. Esta oração, repetida com fé durante 24 horas, tem o poder de transformar completamente sua situação financeira. Mas lembrem-se, é preciso orar com convicção, acreditando verdadeiramente que Deus já está agindo em seu favor, mesmo antes de ver os resultados materiais. Como diz Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A prosperidade já está a caminho quando você começa a orar, mesmo que seus olhos físicos ainda não possam enxergá-la. Certa vez, conheci um pequeno comerciante de Porto Alegre que estava à beira da falência. Seu nome era Antônio, e ele tinha uma mercearia que estava perdendo clientes para os grandes supermercados. Desesperado, ele me procurou pedindo orações. Ensinei-lhe esta mesma oração e pedi que a recitasse diariamente com fé inabalável. Também o aconselhei a benzer seu estabelecimento com água benta todas as manhãs antes de abrir as portas. 3 semanas depois, Antônio me escreveu radiante.
Um grande prédio residencial começou a ser construído exatamente em frente à sua mercearia, trazendo centenas de operários que passaram a comprar lá diariamente. Além disso, ele teve a inspiração de criar um serviço de entrega em domicílio para os idosos do bairro, o que aumentou significativamente seu faturamento. A falência iminente transformou-se em prosperidade crescente. Este é apenas um dos inúmeros testemunhos que recebi durante minha vida terrena e que continuo a receber agora, no céu, através das orações que vocês me dirigem. Deus é fiel e cumpre suas promessas quando nos aproximamos dele com fé sincera. No Brasil atual, compreendo que muitos de vocês enfrentam desafios econômicos significativos. O custo de vida aumenta, os empregos estão mais escassos, os juros são altos e muitas famílias lutam para chegar ao fim do mês com dignidade. É justamente nesses momentos de dificuldade que nossa fé deve se fortalecer ainda mais. Lembrem-se da história bíblica da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17, 8-16. Ela estava preparando sua última refeição para morrer com seu filho, quando o profeta Elias pediu-lhe pão. Mesmo na extrema pobreza, ela compartilhou o pouco que tinha, e o milagre aconteceu. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Muitas vezes, o milagre da prosperidade começa quando somos generosos, mesmo em meio à escassez. É um princípio espiritual poderoso. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Lucas 6,38. Quando compartilhamos o pouco que temos, Deus multiplica abundantemente o que resta. Conheço bem a realidade de muitas comunidades brasileiras onde a solidariedade é praticada diariamente. Nas favelas do Rio, nas periferias de São Paulo, nos bairros pobres de Recife e Salvador, vizinhos dividem o pão, cuidam dos filhos uns dos outros, ajudam a construir casas em mutirões. Esta generosidade espontânea agrada a Deus e atrai suas bênçãos. Lembro-me de Dona Sebastiana, uma senhora de uma comunidade carente de Manaus. Ela mal tinha o suficiente para alimentar seus 5 filhos, mas sempre separava uma porção de comida para uma vizinha idosa que vivia sozinha. Um dia, seu filho mais velho, que havia migrado para São Paulo em busca de trabalho e de quem ela não tinha notícias há anos, retornou como um empresário bem-sucedido e comprou uma casa confortável para toda a família. A generosidade dela, mesmo na pobreza, abriu as portas para a prosperidade familiar. A prosperidade que Deus deseja para vocês, meus filhos brasileiros, não é apenas material, mas integral, espiritual, emocional, familiar, profissional e sim, também financeira. Como diz 3 João 1:2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Para alcançar esta prosperidade integral, precisamos estabelecer uma conexão profunda com Deus através da oração diária. Não orações mecânicas, repetidas sem atenção, mas conversas sinceras com o Pai Celestial, onde abrimos nosso coração e expressamos nossas necessidades, sonhos e gratidão. Uma prática que sempre recomendei aos meus filhos espirituais é começar o dia com uma oração de gratidão, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Agradecer pelo novo dia, pela saúde, pela família, pelo trabalho, mesmo que não seja o ideal, pelo teto que nos abriga, pelo alimento na mesa. A gratidão abre os canais espirituais para recebermos ainda mais bênçãos. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando agradecemos mesmo em meio às dificuldades, demonstramos uma fé madura que agrada a Deus.
Quero compartilhar com vocês outra oração poderosa, especialmente eficaz para atrair oportunidades de trabalho e prosperidade nos negócios. Senhor Jesus Cristo, Tu que foste carpinteiro em Nazaré e conheces o valor do trabalho honesto, olha com misericórdia para minha situação profissional. Abre as portas do emprego digno e bem remunerado. Inspira-me com ideias criativas para empreender. Coloca-me diante das pessoas certas que podem me ajudar a prosperar. Por intercessão de São José, padroeiro dos trabalhadores, e de São Padre Pio, abençoa meus esforços e multiplica os frutos do meu trabalho. Que eu possa sustentar minha família com dignidade e ainda ajudar os mais necessitados. Confio em Tua providência divina e entrego a Ti todas as minhas preocupações financeiras. Amém. Recitem esta oração 3 vezes ao dia, ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir, e verão portas se abrindo de maneira surpreendente. Mas lembrem-se, a oração deve ser acompanhada de ação concreta. Busquem qualificação profissional, enviem currículos, networking, estudem possibilidades de empreendimento, estejam atentos às oportunidades. Deus ajuda quem se ajuda. Quando eu vivia no convento de San Giovanni Rotondo, conheci, através de cartas, um jovem brasileiro chamado Carlos, de Joinville, Santa Catarina. Ele estava desempregado há mais de 1 ano e já havia enviado centenas de currículos sem sucesso. Ensinei-lhe esta oração e pedi que a recitasse com fé. 2 semanas depois, ele me escreveu contando que havia encontrado casualmente um antigo colega de escola que o convidou para uma entrevista na empresa onde trabalhava. Carlos foi contratado com um salário acima do que esperava e ainda com possibilidade de crescimento rápido na carreira. Os caminhos da providência divina são misteriosos e surpreendentes. Muitas vezes, a prosperidade chega por meios que jamais imaginaríamos. Por isso, precisamos estar abertos e atentos aos sinais que Deus nos envia. Outro aspecto fundamental para atrair prosperidade é manter pensamentos positivos e palavras de fé. Provérbios 18:21 nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. O que falamos sobre nós mesmos, nossa família, nosso trabalho, nossas finanças tem um impacto poderoso em nossa realidade. Evitem expressões como não tenho sorte, nunca vou conseguir, isso é muito difícil para mim, a crise está terrível. Substituam por afirmações positivas. Sou abençoado. Oportunidades estão chegando. Deus está abrindo portas para mim. Sou capaz e talentoso. A prosperidade divina me alcança onde quer que eu esteja. Como está escrito em Marcos 11, 23, 24. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Lembro-me de uma família de agricultores do interior de Pernambuco que enfrentava uma seca prolongada. Eles me escreveram desesperados, dizendo que estavam perdendo toda a plantação. Respondi pedindo que, em vez de falar sobre a seca e a perda, começassem a agradecer pela chuva que viria e pela colheita abundante que teriam. Eles me obedeceram, mesmo achando estranho agradecer por algo que ainda não havia acontecido. 3 dias depois, para espanto de toda a região, choveu especificamente sobre suas terras, salvando a plantação, enquanto propriedades vizinhas continuavam secas. O poder da palavra de fé. No Brasil, sei que muitos de vocês trabalham arduamente e ainda assim enfrentam dificuldades financeiras. O sistema econômico nem sempre é justo e os frutos do trabalho às vezes parecem insuficientes. Nesses momentos é tentador buscar atalhos, envolver-se em negócios desonestos ou jogos de azar. Resistam a essa tentação. Deus abençoa o trabalho honesto e a prosperidade conquistada com integridade.
Como diz Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A riqueza obtida por meios desonestos traz consigo ansiedade, medo, culpa, dores que acabam consumindo qualquer prazer material que ela possa proporcionar. Durante minha vida, conheci muitos que prosperaram através de meios ilícitos e, invariavelmente, acabaram perdendo tudo: dinheiro, paz, família, saúde. Por outro lado, vi pessoas simples e honestas que, através da oração e do trabalho digno, construíram uma prosperidade sólida e duradoura que se estendeu a gerações futuras. Quero agora compartilhar uma prática espiritual que sempre recomendei para situações financeiras urgentes, quando há contas vencidas, dívidas acumuladas e portas aparentemente fechadas. Trata-se da novena das chaves abertas, muito eficaz para desbloquear fluxos financeiros. Durante 9 dias consecutivos, ao amanhecer, acendam uma vela branca, com segurança, e recitem esta oração: São Pedro, que recebeste de Jesus as chaves do reino dos céus, por intercessão de São Padre Pio, abre as portas que estão fechadas em minha vida financeira. Que as chaves divinas desbloqueiem os recursos que necessito com urgência. Que as correntes da escassez sejam quebradas e que a abundância divina flua livremente para minha vida e minha família. Senhor Jesus, Tu que multiplicaste os pães e peixes, multiplica agora meus recursos, para que eu possa honrar meus compromissos e viver com dignidade. Confio em Tua providência e entrego a Ti todas as minhas preocupações. Amém. Após recitar esta oração, visualizem portas se abrindo, recursos chegando, soluções aparecendo. Mantenham esta imagem mental durante o dia, reforçando-a sempre que a preocupação tentar dominá-los. Esta novena produziu resultados extraordinários na vida de muitos brasileiros que me procuraram em momentos de desespero financeiro. Recordo-me de uma família de Curitiba que estava prestes a perder a casa devido a uma dívida bancária que não conseguiam quitar. No 6º dia da novena, receberam uma proposta inesperada de renegociação com condições muito favoráveis, que lhes permitiu conservar o imóvel e reorganizar completamente suas finanças. Outro caso impressionante foi o de um pequeno empresário de Fortaleza que estava com as portas de sua loja prestes a fechar devido a dívidas com fornecedores. Durante a novena, ele teve a inspiração de criar um novo produto que se tornou um sucesso imediato, gerando recursos suficientes para quitar todas as pendências e ainda ampliar o negócio. Meus queridos filhos brasileiros, a prosperidade divina está ao alcance de todos que a buscam com fé sincera e ações concretas. Não importa sua condição atual, sua escolaridade, sua classe social, sua idade, Deus não faz acepção de pessoas e deseja abençoar a todos os seus filhos. Como está escrito em Salmos 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esta é uma promessa divina para todos que vivem segundo os princípios de Deus. Sei que muitos de vocês enfrentam o desafio do desemprego, especialmente os jovens e os profissionais acima dos 40 anos. O mercado de trabalho brasileiro nem sempre oferece oportunidades justas para todos. Nesses momentos, além da oração fervorosa, considerem também a possibilidade do empreendedorismo. O povo brasileiro é naturalmente criativo e resiliente. Vi inúmeros casos de pessoas que, impossibilitadas de encontrar emprego formal, iniciaram pequenos negócios que prosperaram além de todas as expectativas. A vendedora de bolos caseiros que hoje tem uma confeitaria de sucesso. O técnico em informática que começou consertando computadores na sala de casa e hoje tem uma empresa de tecnologia. A costureira que iniciou fazendo pequenos reparos e agora tem um ateliê de moda que vende para todo o país através da internet.
Deus abençoa a iniciativa, a coragem, a persistência. Como diz Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Outra prática espiritual poderosa para atrair prosperidade é o que chamamos de semear para colher. Trata-se de separar uma parte do que você ganha, mesmo que seja muito pouco, para causas nobres, ajudar os mais necessitados, contribuir com obras de caridade, apoiar o trabalho evangelizador da igreja. Este princípio espiritual é ensinado em 2 Coríntios 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Lembro-me de José, um motorista de ônibus de Salvador, que mesmo com seu salário modesto, separava fielmente 10% para ajudar um orfanato local. Muitos achavam que ele era insensato, pois mal conseguia sustentar sua própria família. Mas ele persistiu nesta prática por anos, movido por uma fé inabalável. Um dia, um dos órfãos que ele havia ajudado, já adulto e empresário bem-sucedido, reencontrou-o e, reconhecendo sua generosidade de anos, ofereceu-lhe sociedade em um negócio lucrativo que transformou completamente sua realidade financeira. Quem planta generosidade, colhe prosperidade. A prosperidade divina também está intimamente ligada à vida familiar harmoniosa. Quando há paz, respeito e amor no lar, criamos um ambiente propício para que as bênçãos materiais fluam e permaneçam. Como diz Salmos 128:2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Muitas vezes, bloqueios financeiros estão relacionados a conflitos familiares não resolvidos, mágoas antigas, relacionamentos rompidos. Façam um exame de consciência e busquem reconciliação onde for possível. Perdoem quem os magoou, peçam perdão a quem magoaram. O perdão liberta não apenas a alma, mas também abre portas para a prosperidade material. Conheci um empresário de Belo Horizonte que estava enfrentando uma crise financeira sem precedentes em seus negócios. Ao procurar orientação espiritual, descobrimos que ele carregava um ressentimento profundo contra seu irmão, com quem não falava há mais de 15 anos devido a uma disputa por herança. Aconselhei-o a buscar reconciliação, mesmo que isso significasse abrir mão de seus direitos materiais. Ele resistiu inicialmente, mas finalmente cedeu e procurou o irmão. Para sua surpresa, não apenas reataram os laços familiares, como também descobriram oportunidades de negócios conjuntos que beneficiaram ambos, levando-os a uma prosperidade muito maior do que aquela pela qual haviam brigado no passado. Queridos filhos brasileiros, a prosperidade que Deus deseja para vocês é abundante e transbordante. Como disse Jesus em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta abundância inclui todas as dimensões da vida humana, inclusive a material. No entanto, lembrem-se sempre, a prosperidade é um meio, não um fim em si mesma. Ela deve servir para glorificar a Deus, para o bem-estar da família, para ajudar os necessitados, para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Encerro esta mensagem com uma última e poderosa oração pela prosperidade imediata, que deve ser recitada com fé absoluta durante 24 horas, sempre que a preocupação financeira surgir. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo e por intercessão de São Padre Pio, declaro que a abundância divina está fluindo para minha vida agora mesmo. Todas as portas da prosperidade estão se abrindo para mim. Onde havia escassez, agora há abundância. Onde havia dívidas, agora há quitação. Onde havia desemprego, agora há trabalho digno e bem remunerado. Onde havia fracasso nos negócios, agora há sucesso e lucratividade. Creio nas promessas divinas de prosperidade e as recebo com gratidão. A partir deste momento,
Minha vida financeira está transformada pela graça e pelo poder de Deus. As bênçãos me alcançam e me ultrapassam, permitindo-me abençoar outros. Amém. Meus amados filhos brasileiros, estou sempre intercedendo por vocês junto ao trono de Deus. Quando recitam estas orações com fé, eu as apresento pessoalmente a Jesus, reforçando seus pedidos. Confiem na providência divina, trabalhem com honestidade e dedicação, sejam solidários com os mais necessitados e verão a prosperidade divina se manifestar em suas vidas, muitas vezes em apenas 24 horas após a oração fervorosa. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo os abençoe abundantemente. Que Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e Padroeira do Brasil, interceda por vocês e por suas famílias. E que eu, Padre Pio, continue a acompanhá-los nesta jornada rumo à prosperidade integral que Deus deseja para cada um de seus filhos. Paz e bem.